Atividade 1. Um bloco de um material desconhecido e de massa 1 kg encontra-se a temperatura de 80 graus Celsius. Ao ser encostado em outro bloco do mesmo material, de massa 500 gramas, e que está em temperatura ambiente 20 graus, pergunta-se qual a temperatura que os dois alcançam em contato. Considere que os blocos estejam em um calorímetro, ou seja, não perdem calor para o meio. Tá? Então, veja bem, como há troca de calor, então vai ser a somatória da quantidade de calor de um bloco mais a quantidade de calor do outro bloco para dar tudo isso igual a zero. Então, será Q1 mais Q2 igual a zero. Q é o mesmo que massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Aqui a temperatura está como θ, é o mesmo do nosso T lá, que a gente usa T de temperatura, dá para usar o θ também, tá? Mais massa da quantidade de calor do bloco 2, né? Massa, calor específico, mais a variação de temperatura. Tudo isso tem que dar igual a zero. Então, vamos tirar os dados lá, ó. Do bloco 1, nós temos que ele tem uma massa conhecida de 1 kg. 1 kg a gente não pode utilizar, então a gente transforma para grama. Vezes, aqui foi cortado o calor específico, tá? Mas pode ser dado calor específico, a gente pode utilizar tanto aqui quanto aqui. Mas como está falando do mesmo material, né? Um bloco, olha, do mesmo material, então não precisa você colocar. Mas por segurança, se você quiser, pode colocar. Então aqui poderia ter sido dado o calor específico 0,11 para os dois, então seria colocado 0,11 aqui e 0,11 aqui. No entanto, se você cortar também o exercício vai dar certo, porque é igual, né? Para os dois lados igual, então ele vai se anular. Aí nós temos a variação da temperatura de 1, né? Que vai ser a temperatura inicial dele era 80, lá encontra-se a 80. No final vai ter um equilíbrio, né? E qual que é essa temperatura de equilíbrio final? É isso que ele quer saber. Então a temperatura final ele quer saber, só sabia se a inicial. O outro bloco tem 500 gramas, ó, tá aqui 500 gramas. E a temperatura inicial dele era de 20, então precisamos saber a temperatura final dele também. Tudo isso igual a zero. Então faz o chuveirinho, né? 1000 vezes θ, ou vezes a variação da temperatura final, vai dar 1000 temperatura final, menos 1000 vezes 80 vai dar 80.000. É negativo porque aqui tem um sinal de menos. Mais 500 vezes variação da temperatura, vai dar 500 variação de temperatura, menos 500 vezes 20.000, vai dar, vezes 20, vai dar, aqui vai dar 10.000. Tá faltando um zero ali, vai dar 10.000, tá? Então, igual a zero. Uniu e semelhantes, né? Então, uniu ali 1000, da temperatura mais 500, a temperatura vai dar 1.500 temperatura, menos 80.000, né? Mais os 1000, então vai dar 81.000. Isso vai dar 81.000 divididos por 1.500, então vai dar 54 graus Celsius.